Oi, pessoal, tudo bem? Conforme a gente tinha combinado, eu vou gravar essa aula aqui para vocês como um trabalho discente efetivo, né? Hoje é terça-feira, só que no calendário letivo da UFO a gente está tendo uma reposição da aula de quinta-feira. Mas aí, para a gente não prejudicar nosso calendário aqui da disciplina, a gente vai fazer essa aula aqui remota e como um trabalho decente efetivo, tá bom? Então, vocês já devem estar vendo aí na tela a aula, né, compartilhada. E a aula de hoje é sobre respiração celular, né? A gente vai falar da respiração celular aqui no caso das plantas, né? Só que é muito parecido com a respiração celular que a gente vê nos animais e que a gente estuda em bioquímica ou mesmo na fisiologia animal, às vezes, tá? Não tem muita coisa diferente. Mas é sempre bom a gente, quando a gente tem mais oportunidade de aprender, né? Aprender mais de uma vez, tá bom? Muito bem. Então, aqui, ó, a gente tem uma definição do que é respiração celular. Respiração celular, então, é um processo, a gente não pode confundir com a respiração que a gente faz do ar que entra no pulmão, do ar que a gente solta, né, o gás carbônico que a gente expele. Não é dessa respiração que a gente está falando. Isso seria a macrorrespiração. Nós estamos falando de respiração, um processo metabólico intracelular, que vai acontecer lá dentro da célula, né? E o que acontece nesse processo? É, a energia, né, que está acumulada nas moléculas que são ricas em carbonos, né, essas moléculas são quebradas e a energia que estava ali acumulada e que é liberada com essa quebra, ela é armazenada num composto muito simples, né, que é o ATP, que pode ser utilizado em outras reações metabólicas. Então, de forma geral, a respiração é isso, então, né, a respiração celular é a quebra de moléculas de carbono, né, ricas em carbono, e a energia que é liberada nessa quebra vai ser usada, então, para formar o ATP, né, adenosina trifosfato, e essa molécula aí, ATP, pode ser usada, então, como fonte de energia em outras reações metabólicas. São esses compostos ricos em carbono? Ora, são os compostos orgânicos, né, as moléculas orgânicas. Então, ó, os açúcares aqui, ó, por exemplo, a sacarose, que é um disacarídeo, a glicose, a frutose, a galactose, que são monossacarídeos, os próprios lipídios e até as proteínas, né, podem estar envolvidas aí nas reações de respiração celular. Obviamente, aqui para a gente, que a gente vai aprender respiração a partir das moléculas de açúcares, né, dos açúcares orgânicos. E olha aqui que interessante como é a fórmula da respiração celular. Aqui, ó, a gente tem a molécula de açúcar. Veja que é uma molécula rica em carbono, né? Aqui a gente está com uma molécula de 12 carbonos, né? Que é um átomo, né? Que compõe as moléculas orgânicas. 12 carbonos, mais o oxigênio, resultando em gás carbônico e água, né? E a liberação de energia. E olha só que interessante, gente. Essa reação aqui, bioquímica, que a gente está vendo, é justamente o contrário da reação bioquímica da fotossíntese, não é? Na fotossíntese, a gente aprendeu que água e gás carbônico são usados para produzir fotoassimilados, que são compostos ricos em carbono, e oxigênio. Então, aqui é a reação inversa, ó. A gente tem compostos ricos em carbono sendo oxidados, né? Liberando energia que vai para uma molécula de ATP e produzindo gás carbônico e água. É por isso, gente, que nós, né, animais e qualquer outro animal, vocês sabem melhor que eu, eles, né, durante o nosso processo de respiração, a gente consome oxigênio e libera gás carbônico. Aí, de onde que vem esse oxigênio? Né? De onde que vem esse gás carbônico que a gente libera? Vai, vem da célula. Para onde que vai o oxigênio que a gente inspira? Vai para as células. Então, em última instância, é tudo para acontecer
essa reação de respiração intracelular, tá? E são reações de óxido-redução, que é o que a gente vai aprender agora. Então, se você não percebeu ainda, a nossa aula já começou. A gente vai aprender na aula de hoje os três principais passos, né? Os três principais etapas da respiração celular, tá? Que é a glicólise, que já dá para saber pelo nome, né? Se é uma lise, então é uma quebra. Quebra do quê? De um açúcar, né? Glico é açúcar, então quebra de um açúcar. Depois a gente vai ver o ciclo do ácido cítrico, que era conhecido antigamente também como ciclo de Krebs. E depois a gente vai ver uma cadeia de transporte de elétrons, que é também uma coisa, né? Esse tipo de organização, né, em cadeia de transporte de elétrons, né? A gente viu lá na fotossíntese, a gente vai ver aqui uma coisa mais ou menos parecida. Bom, muito que bem. Aqui, gente, só mostrando para vocês que isso aqui é uma árvore mostrando todos os organismos, né, os principais domínios da natureza, né? E todos esses organismos aqui, eles são capazes de fazer algum tipo de respiração celular, tá? E esse tipo a gente chama de respiração anaeróbica, né? Que é uma respiração que não envolve um consumo alto de oxigênio, tá? Então, as bactérias, né, podem fazer respiração anaeróbica, as bactérias extremófilas, né, que são esse domínio das arqueias, também podem, e os eucariotas também, tá? Que é a glicólise, tá? Então, a glicólise, ela pode ser entendida como um processo de respiração anaeróbica, tá? A gente vai ver que os eucárias, né, que são os animais, as plantas e também algumas bactérias, elas podem fazer respiração aeróbica. Então, além da glicólise, elas têm mais o processo de ciclo de Krebs e o processo da cadeia de transporte de elétrons, tá? Uma exceção aqui, gente, são bactérias que metabolizam, por exemplo, o enxofre, né? Que fazem um tipo de metabolismo de respiração que não envolve oxigênio, tá? E também é uma coisa bem rara, que acontece em ambientes que são pobres em oxigênio, por exemplo, no fundo dos oceanos. Mas a gente está aqui falando só do processo de respiração que envolve um consumo muito baixo de oxigênio, que a gente vai chamar de glicólise, fase inicial, ou um consumo alto de oxigênio, que é quando acontece tudo, tá? Muito bem. Então vamos aprender sobre a glicólise, né? Onde que acontece, né, as reações da glicólise? Ela acontece dentro do citosol, né? Então, pensa vocês que o citosol é aquele lugar onde estão as organelas celulares, né? E também dentro de plastídeos, né? Pode acontecer dentro da mitocôndria também, né? Na matriz mitocondrial e por aí vai. E a glicólise, ela tem duas etapas. Uma fase inicial e uma fase de conservação de energia. Então, a gente vai aprender etapa por etapa, começando por essa fase inicial. Muito bem. A glicólise, gente, ela vai começar com a quebra de uma molécula de sacarose, que é um disacarídeo. Então, imagina vocês, né? Uma sacarose, ela é formada por uma glicose mais uma frutose, né? E aí, o que que vai acontecer? Na primeira reação da glicólise, essa sacarose, ela vai separar esses dois açúcares, tá? Então, eu tenho uma molécula aqui de 12 carbonos, e, né, que é a sacarose, e a partir da ação dessas duas enzimas aqui, a gente vai ter duas moléculas de 6 carbonos. Então, já aconteceu uma lise aqui de um açúcar, né? Esse açúcar, então, foi quebrado em dois né, um açúcar disacarídeo foi quebrado em duas moléculas de monossacarídeos, que é a glicose ou a frutose, tá? E o próximo passo? No próximo passo, o que que vai acontecer? Vai acontecer uma fosforilação desses monossacarídeos.
Então, ó, a glicose, ela foi fosforilada, ó, um gasto de ATP aqui. Então, né, eu falei para vocês que ia ganhar ATP, não que ia gastar, mas a gente vai ganhar no saldo líquido. Aqui a gente está gastando primeiro. A gente está gastando primeiro para depois ganhar, tá? Então, ó, gastou um ATP aqui, fosforilou. O que acontece? Um grupo fosfato vai ser adicionado a essa glicose. Adicionado aonde? No sexto carbono. Então, esse monossacarídeo, que era uma glicose, vai virar uma glicose 6-fosfato. A mesma coisa com a frutose, ó. Frutose ganhou um fosfato e vai virar uma frutose 6-fosfato. Vocês vão ver aqui que na parte esquerda aqui, ó, do slide, está acontecendo basicamente o mesmo processo com outras enzimas, né? Mas a gente vai ver que o resultado é igual, ó. No final, a gente vai ter glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato e uma glicose 6-fosfato, independente da rota aí que acontecer a glicólise, tá? Tudo bem, gente? O conjunto dessas moléculas aqui de 6 carbonos fosfatadas, a gente chama de hexoses fosfato, né? Hexose é um açúcar de 6 carbono, e quando ela tem um fosfato, ela é chamada de hexose fosfato. Segue jogo. O que que acontece, então, com essas moléculas fosfatadas, né? Essas hexoses fosfatos. Ó, recebeu mais um ATP, recebeu mais um fosfato, mais um gasto de ATP aqui, ó. Agora ela ficou bifosfatada. Aonde que foi esse ATP? Ó, esse fosfato? Foi para o carbono número 1. Então aqui, ó, ela se transformou numa frutose 1,6-bifosfato, né? Então, um açúcar, um monossacarídeo, com 2 fosfatos. Onde estão? No carbono 1 e no carbono 6, tá? E aí, essa hexose aqui bifosfatada pode finalmente ser quebrada em duas moléculas de trifosfato, né? Em duas trioses, em duas trioses fosfato, em duas moléculas de açúcar com 3 carbonos cada, né? Que é o glicerídeo 3-fosfato ou essa de hidroxiacetona fosfato. Vejam que elas são intercambiáveis, né? As duas são trioses fosfatos, né? Cada uma com um único fosfato. Então, legal. O que que aconteceu nessa etapa inicial aqui, de forma geral, da glicólise? A gente partiu de uma molécula de 12 carbonos e foi quebrando, né? Uma quebra aqui e uma segunda quebra aqui, transformando essa molécula em 4 moléculas de 3 carbono. 3 vezes 4, 12, né, gente? Então, uma molécula de 12 carbonos, que é um disacarídeo, vai dar origem a 4 trioses fosfato. Tudo bem? Essa é a fase inicial da glicólise. Vamos olhar aqui na vida real o que que acontece, ó, né? Olhando as moléculas mesmo, do jeito que elas são, né? Essa aqui, ó, é a forma estrutural, né? Como está estruturada essa sacarose? Ó, ela é uma glicose, que é o cor de rosinha aqui, e uma frutose, que está aqui, ó, é o azulzinho. Os dois, cada um desses aqui tem 6 carbonos, tá? A gente pode contar, né? Um carbono aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Cada cantinho aqui, ó, desse anel, a gente conta um carbono, tá? Cada cantinho desse anel é um carbono. Vocês lembram lá, gente, de química? Química orgânica, né? No ensino médio, a gente aprende isso, né? E aí ela está ligada aqui com uma frutose, ó. Um carbono aqui, 2, 3, 4, 5 e 6. Sexto carbono, certo? E aí o que aconteceu lá na primeira reação? Teve o uso de ATP para fosfatar essas moléculas. Então elas se separaram, ó. Elas eram tão amigas, mas agora elas se separaram. Além de se separar, cada uma ganhou um fosfato, ó. Esse pezinho aqui de fósforo, né? De fosfato foi incorporado aqui. Então, agora tem uma glicose 6-fosfato. Por quê? Porque o fosfato está no carbono 6 e uma frutose 6-fosfato. Por quê? Porque o fosfato está no carbono 6, tá?
Lembram que essas moléculas são intercambiáveis, tá? Tem as isomerases aqui que podem transformar de uma em outra. Depois vai acontecer uma segunda fosfatação, mais um uso de ATP aí, né? E a molécula que era fosfatada, ela ficou bifosfatada, né? Então, ela virou aqui frutose 1,6-bifosfato. Então, um fosfato no carbono 1, um fosfato no carbono 6, tá? E a próxima reação aí é a quebra dessa hexose bifosfatada em duas trioses fosfatadas. Trioses, por que tri? Tri de quê? De 3 carbonos. Então, vai ter um gliceraldeído 3-fosfato aqui, né? E a dihidroxiacetona fosfato aqui. E esses dois também são intercambiáveis, né? A gente pode, né, tem isomerases aqui que pode transformar um e outro, tá? Da onde que vem essa sacarose, né? Esse amido, ó. Vocês vão lembrar na aula lá de fotossíntese 2 que o cloroplasto ele armazena amido, né? Que é um resultado da fotossíntese. Então, o acúmulo, né, de amido e também das trioses fosfato, ó, acontece lá no cloroplasto e eles podem ser incorporados também a essa primeira etapa aqui da glicólise, né, na fase inicial. Só para vocês terem uma ideia, gente, que lá dentro da célula, as reações metabólicas, elas ocorrem em conjunto. Não é um lugar, está acontecendo a fotossíntese aqui, está acontecendo a respiração lá, e essas reações não conversam entre si. Não. Vocês vão ver que tem moléculas aqui, por exemplo, gliceraldeído 3-fosfato, a gente vê lá na segunda fase da fotossíntese também. É a mesma molécula. É a mesmíssima molécula, tá? Que está aqui num outro metabolismo. Então, esses ciclos metabólicos, eles conversam entre si, tá? Eles não são isolados. Tudo bem? Então vamos agora para a fase de conservação de energia. Por quê? A gente não perdeu ATP, agora a gente quer ganhar ATP, né? Senão não valeria a pena fazer a glicólise. Então agora a gente quer ganhar ATP. Então vamos lá. O que vai acontecer com aquele gliceraldeído 3-fosfato que foi formado no final da fase inicial? Ora, aí ele vai ser, ó, ele vai ser oxidado aqui, vai receber um segundo fosfato e vai se transformar, né, um aldeído. Ele foi oxidado, ele virou um ácido, ele virou um glicerato. E não só um glicerato, ele virou um bifosfoglicerato. Então significa que ele tem 2 fosfatos. Então ele recebeu mais um fosfato aqui inorgânico, ó. Esse gliceraldeído foi transformado num bifosfato. Então, é uma triose com 2 fosfatos, um em cada ponta, né? Carbono 1, carbono 3. Essa molécula a gente conhece aqui também lá da fotossíntese, né? E olha só o que aconteceu agora. Não tinha perdido ATP, agora eu vou recuperar o ATP, ó. Então, esse 1,3-bifosfoglicerato, ele vai ser usado na síntese de ATP. Ele vai perder, né, o fosfato para formar, ele vai perder um fosfato para formar um fosfoglicerato. Legal, né? Então, ó, aqui eu faço 4 ATPs por molécula de sacarose. Por que 4? Ué, a gente formou 4 trioses aqui, ó. São 4 trioses no final da fase inicial da glicólise. Então, aqui a gente vai ter a formação de 4 ATPs por molécula de sacarose. Segue o jogo, ó. Esse 3-fosfoglicerato, ele vai ser o fosfato vai passar por carbono 2 e depois ele vai virar um piruvato, né? Piruvato também é uma molécula de 3 carbono e esse piruvato também vai resultar aqui na formação, né? Quando ele perder esse fosfato que está dentro dele, vai resultar na formação de mais 4 ATPs por molécula de sacarose, tá? Formando no final do ciclo uma molécula de piruvato, que é um ácido, tá? Legal, né, gente? Então, vocês viram lá no começo da glicólise, a gente pagou um tanto em ATP, agora a gente está recuperando esses ATPs que a gente perdeu, e não só a gente está formando mais, né? Que é ótimo.
Vamos olhar aqui, olhando agora a estrutura molecular mesmo, né, de cada uma dessas moléculas. Olha como é o gliceraldeído aqui, trifosfato. Gliceraldeído trifosfato com 3-fosfato, né, com fosfato no carbono 3. Tá aqui carbono 3, carbono 2, carbono 1. É um aldeído, né? Olha a terminação dele aqui, ó. Química orgânica, hein, gente? Lá do ensino médio, ó, aldeído, né? Ele ganhou um fosfato, ficou um 3-bifosfoglicerato, né? Se transformou num ácido. Aí tem a formação de ATP, né? Tem a perda desse fosfato. Esse fosfato vai ajudar na formação desse ATP. Aí ele fica só com um fosfato, então ele fica um fosfoglicerato. O fosfato passa para o carbono 2. Aí ele vai virar um piruvato, né? Um fosfenol piruvato. E esse piruvato vai perder o fosfato, né, para formar ATP e vai se transformar numa molécula simples aqui de piruvato, que é um ácido também, tá? Olhando tudo, ó, a fase de conservação de energia, então, da glicólise, a gente vai ter que houve a formação de 4 ATPs por sacarose nessa reação, mais 4 ATPs por sacarose nessa reação. Se eu não me engano, lá na fase inicial, a gente gastou 3 ATPs, né? Então aqui a gente está recuperando 8. Então a gente tem um saldo aqui de 5 ATPs, que já é lucro, né? Qualquer coisa que a gente ganha, a gente já está valendo, né? Mas não é só isso, gente. Agora, ó, esse piruvato aqui, ele pode entrar num processo que a gente chama de fermentação. E esse processo de fermentação, gente, ele é importante para a gente não só do ponto de vista da respiração celular, mas ele é importante para a gente do ponto de vista de produção, produção vegetal e produção animal também. Por quê, gente? As reações de fermentação são as reações que dão origem ao álcool, né? E o álcool etílico e também ao ácido lático, que são usados, né? O álcool é usado, vocês sabem muito bem para quê, né? Para fazer as bebidas e também para fazer o etanol, né? Que tem poder de combustível. E o lactato, né? Que é o ácido lático, ele é usado para a formação dos queijos, dos iogurtes, né? Aquelas coisas maravilhosas todas, né? Então essas reações aqui, né, a reação de glicólise e a fermentação especificamente, ela é muito importante do ponto de vista de produção, tanto produção vegetal quanto produção animal. Muito que bem, o que que acontece, né, na fermentação? Olha só, aquele piruvato ali, ele é reduzido, né, a lactato, formando ácido lático, né? Ou ele pode ser reduzido a um aldeído, né? Aqui tá vendo? Ó, ele era um ácido, virou um aldeído. Olha, liberou um gás carbônico aqui, né? Liberando o gás carbônico. Depois ele é reduzido uma segunda vez e forma o etanol, tá? Quem faz essa reação aqui, gente, né? São as leveduras, tá? Então, são fungos, né, unicelulares, que podem fazer essa reação, algumas bactérias também. E aqui são aquelas bactérias, né, que fazem isso. É, essas leveduras, gente, são as mesmas leveduras que a gente chama de fermento do pão. Olha que interessante, né? Quando a gente faz uma massa de pão, lá na massa, né, vai ter os açúcares que vêm da farinha, né, do amido da farinha, ou às vezes a gente coloca açúcar também, né, sacarose na massa, ou a gente adiciona mel, que é glicose, na massa. Essas leveduras, elas consomem e vão fazer glicólise desses açúcares, tá? Vão lisar esses açúcares e no processo produz etanol. Não só o etanol, mas o gás carbônico. O que acontece? O gás carbônico, ele fica preso na massa, e aí o pão cresce. Ele está cheio de gás carbônico lá dentro. E o etanol, quando você cozinha a massa, esse etanol, ele é volátil, né? Muito volátil. Ele evapora. Então a gente não sente o gosto de álcool, né? No pão, no bolo, né? Na cuca. Qualquer um desses que usa fermento,
né, biológico, obviamente, né, tem um fermento químico, né, mas aí é outra reação. Aqui a gente está falando de fermentação biológica, né? Qualquer um desses processos, ele é feita essa fermentação, né? Além disso, ó, essa fermentação regenera o Na, o NAD+, né? Que é necessário lá no começo da glicólise, né? E tem uma eficiência de aproximadamente 4%, né? É uma eficiência bem baixa na produção. Eficiência é o quanto que a gente produz de energia pela quebra, né? Vocês vão ver que é uma eficiência bem baixa, né? O processo de fermentação, mas é suficiente para alguns seres unicelulares sobreviverem, né? Agora, os seres que são pluricelulares, né, multicelulares, eles, além da glicólise, eles vão ter um outro processo que a gente vai ver logo mais aqui em seguida, que tem uma eficiência maior, tá bom? Aqui é só para constar para vocês que, assim como a gente tem a glicólise, ó, que é tudo isso aqui, ó, lembra? A gente saiu da sacarose e foi até chegar no piruvato que entrou na fermentação. Assim como tem essa rota, pode ter a rota inversa, que é a formação de açúcares a partir do piruvato. É como se fosse uma glicólise inversa. E a gente chama isso de gliconeogênese, ou seja, a formação de uma nova molécula de glicose, a gênese de uma nova molécula de glicose. E é possível, né, gente? Porque a gente viu que as reações aqui, ó, são reações de vai e vem, né? Ó, como todas as cadeias aqui, ela pode ir e voltar, ela pode voltar, né? E formar açúcares a partir do piruvato, né? Isso acontece aonde, né? Nas plantas, ó, na semente de mamona, na semente de girassol. Então, a gente pode pensar que essas estruturas, né? Quando você tem muito piruvato, por exemplo, na planta, né? A gente vai ver que o piruvato, ele é uma parte também da fotossíntese, né? Ela pode fazer gliconeogênese, tá? Maravilhoso, gente! Vamos agora aqui para a segunda parte da nossa aula, que a gente vai ver o que acontece, né? Se o piruvato, que é o final ali da glicólise, ele não entrar em fermentação, o que pode acontecer com ele, tá? Ele vai entrar num ciclo aqui que a gente chama de ciclo do ácido cítrico, que antigamente era conhecido como ciclo de Krebs. Por quê? Porque foi esse cientista aqui, ó, Hans Krebs, que descobriu esse conjunto de reações que formava um ciclo, né? Ele explicou como um piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, vai ser transformado numa molécula de uma única molécula de carbono, que é o gás carbônico, que é um gás que a gente vai expirar e mandar para a atmosfera, né? E ele também, né, com essa descoberta aqui, né, com essa pesquisa, ele inaugurou esse conceito de ciclos nas rotas metabólicas. Então, lá na fotossíntese, por exemplo, tem o ciclo de Calvin, né? Aqui a gente tem o ciclo de Krebs. Então, ele evidenciou que os ciclos são comuns nos metabolismos, né, bioquímicos. Onde que acontece, gente, o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs, acontece na matriz mitocondrial. Vamos lembrar um pouquinho aqui o que é uma mitocôndria e qual que é a estrutura da mitocôndria. Por quê? Porque isso é importante para a gente entender essas reações bioquímicas. Essas reações, gente, elas não acontecem no nada, elas acontecem dentro da célula, e a célula tem uma estrutura, e essa estrutura está relacionada à reação, tá? Então, ó, a mitocôndria, também igual ao cloroplasto, tem duas membranas, né? Tem a membrana externa, tem a membrana interna, e a membrana interna, ela é invaginada, ó, formando esses sulcos, né? Que são as cristas mitocondriais. E tudo isso aqui está embebido, né, num líquido que a gente chama de matriz mitocondrial. Então, esse ciclo aqui, ele vai ocorrer na matriz mitocondrial, tá bom? Como que ele começa? O piruvato, então, né, ele não vai ser fermentado, tá?
Então, a fermentação é uma rota que acontece nos animais, tá, gente? Por exemplo, na gente, quando a gente usa muito, né, o músculo, vai lá o fortão, né? Fortão da turma vai lá, pá, repetições, 100 repetições. Vai lá, faz um monte de flexão. O que acontece? Ali vai acontecer uma respiração anaeróbica no músculo e vai ter um processo de fermentação, tá? No outro dia, ele acorda com o músculo todo doendo. Por quê? Porque teve um acúmulo de ácido lático ali entre as células do músculo. Por isso que dá aquela dor, né? Que faz a gente desistir da academia, né? Mas na maior parte das vezes, quando a gente não está em esforço extremo, né? Quando a gente, ou qualquer outro animal, tá, gente? E, normalmente está fazendo respiração aeróbica. Então, o piruvato não vai para a rota de fermentação. Ele vai para a rota do ácido cítrico. O que que acontece? A primeira coisa que vai acontecer com ele aqui, ó, ele vai é, ser oxidado e vai perder um gás carbônico, ó. Então, aqui já tem uma liberação de gás carbônico e ele vai virar, né? Ele vai receber essa coenzima A e vai virar um acetilcoenzima A, tá? E essa molécula aqui, ó, que é o acetil-CoA, né, que a gente chama, que vai entrar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, então, ele vai ser uma série de reações, tá, de forma cíclica. O que a gente vai olhar agora é cada parte desse ciclo aqui. E o que está acontecendo em cada parte desse ciclo, tá? Então, ó, aquele acetil-CoA, a primeira coisa que vai acontecer com ele é uma molécula de três carbonos, né? Tem um carbono aqui. Na verdade, isso aqui não é um carbono, isso aqui é uma coenzima A. Então, ele tem dois carbonos, ó, um carbono aqui e um carbono aqui. Ela vai se juntar a um oxalacetato, que é uma molécula de três carbonos. Ó, a gente já conhece esse nome aqui, hein? Oxalacetato, que vem lá da fotossíntese. Então, uma molécula de quatro carbonos recebeu uma molécula de dois carbonos. Com quantos carbonos ela ficou? Com seis, né, gente? Continha de matemática, né? 4 mais 2 igual a 6, por enquanto, né? E vai virar um citrato. Citrato é um ácido cítrico, tá? Por isso que a gente chama isso aqui tudo de ciclo do ácido cítrico, porque tem um citrato. Quantos carbonos tem aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Esse é o citrato, né? Aí esse citrato ele vai ser isomerado. O que acontece numa isomeração? Esse terminal aqui, gente, ó, esse terminal aqui, na verdade, deixa eu ver aqui onde que é. Isso aqui, né, ó. Tá vendo, ó? Tem um OH aqui, esse OH vai pular para o próximo carbono aqui, tá? Isso é uma isomeração. Se você pegar a fórmula dessa molécula, tem a mesma quantidade de carbono, a mesma quantidade de hidrogênio, a mesma quantidade de oxigênio. Mas a estrutura dessa molécula é muito similar, com exceção de onde está esse OH aqui, né? Que pode estar no carbono 3 ou pode estar no carbono 4, tá? Isso a gente fala que eles são isômeros, né? Eles têm o mesmo jeitão, mas não é exatamente a mesma coisa. Tá? O que vai acontecer aqui com esse isômero do citrato, né? Que é o isocitrato. Olha só, ele vai ser, né, oxidado, vai liberar um gás carbônico aqui, vai dar origem a um oxoglutarato, né? Depois ele vai de novo, né, ser oxidado e vai virar um succinil coenzima A. O que é importante aqui dessas duas reações, gente? Que a gente está formando gás carbônico, né? Então, para cada molécula de sacarose que começou lá em cima na glicólise, a gente vai aqui estar formando 12 moléculas de gás carbônico. É por isso que a gente expira gás carbônico, porque todas as nossas células do corpo estão produzindo gás carbônico nesse ciclo aqui, né? Esse gás carbônico vai sair da célula e vai então vai entrar na corrente sanguínea e depois vai ser expelido lá no pulmão, né? No resto do ciclo, gente, ó,
acontece uma série de reações, tá? Que a gente não precisa saber exatamente o que está acontecendo, mas o que é principal a gente saber? Que o oxalacetato lá do começo vai ser regenerado, né? E que a gente vai ter a formação aqui de ATP, de FADH2, que é um redutor, forte redutor, e de NADH, que também é um forte redutor, tá? E isso daqui vai fazer parte na próxima fase, né? Então, ó, no ciclo do ácido cítrico, o que aconteceu aqui, ó? A gente teve a formação de moléculas de gás carbônico, tá? Aqui tá 3 moléculas de gás carbônico por piruvato, né? Mas como são 4 piruvatos, dão 12 moléculas de gás carbônico no final. Redutores, né? Que é o Na, o NADH e o FADH2, e um ATP, tá? Mas vamos falar assim, Vini, mas você prometeu pra gente que na respiração ia ser formado muito ATP, né? Que a gente ia formar ATP para conservar essa energia e poder usar essa molécula em outras reações metabólicas. Pois muito que bem, até agora a gente não viu esse tanto de ATP ser formado. Formou um pouquinho, vai, mas não formou um tantão. É isso que vai acontecer agora na próxima fase, que é uma cadeia de transporte de elétrons, tá? Essa cadeia de transporte de elétrons, gente, a gente também chama de fosforilação oxidativa, né? O que vai acontecer? Ela vai ter uma cadeia, né? Como a gente viu lá na fase da fotossíntese, né? Que é aquela cadeia que o elétron vai passando de molécula a molécula, vai perdendo potencial, né? E, e no final, né? O, o elétron vai chegar a uma molécula, um aceptor final de elétrons. Um aceptor final de elétrons, né? Então, ele gera um gradiente eletroquímico também de prótons na membrana, igual acontece lá na primeira fase da fotossíntese, tá? A gente vai ver passo a passo aqui, com muita calma, o que acontece, né? Bom de aula gravada também, né, gente? Que vocês podem pausar, voltar, colocar mais devagar, colocar mais rápido, fazer o que vocês quiserem, né? Isso é muito bom. Onde que ocorre, né, essa cadeia de transporte de elétrons? Ela ocorre na crista mitocondrial, né? Nessas cristas internas, né, lá da mitocôndria. Então a gente tem que pensar que são nessas cristas que vão estar ancoradas as proteínas, né, os complexos proteicos por onde o elétron vai viajar, tá? Vamos ver como acontece, ó. Então, ó, aqui está uma representação da crista mitocondrial. Aqui está o espaço intermembrana, que é a intramembrana externa, a membrana interna da mitocôndria. E aqui está o interior da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial. E aqui está uma membrana, ó, da crista mitocondrial, né? Uma membrana aqui, uma dupla camada, né, de lipídios, ó. E nessa membrana estão inseridas aí uma série de moléculas, né, proteicas, tá? O que acontece, ó? O NADH, que foi formado lá, né, no ciclo de Krebs, ele vai chegar aqui e vai doar um elétron, tá? Para esse primeiro complexo proteico aqui. Doou o elétron, tá? Quando ele doa o elétron, 4 prótons são passados, né, da matriz mitocondrial para o espaço intermembrana. Então, aqui a gente já vai vendo que isso aqui gera um gradiente eletroquímico, certo? Porque vai ter mais H+ aqui do que aqui. Saiu 4 daqui, entrou 4 aqui. Então, vai ter mais aqui e aqui vai ter menos. E o elétron passou aqui por essa proteína aí, transmembrana, né? Aí, gente, esse elétron, ele vai ser transportado por uma ubiquinona, né? As quinonas, a gente já viu também na fotossíntese, as plastoquinonas, por exemplo, são moléculas pequenas, apolares, que podem transitar por dentro da membrana aqui, da membrana lipídica. Então, ela transita aqui, ó, entre os lipídios. Ela é apolar, né? Então, ela pode transitar entre os lipídios. Ela é pequena
E ela pega o elétron e vai pegar esse elétron e vai transportar para o próximo complexo aqui. Essa ubiquinona, gente, ela pode receber desse primeiro complexo proteico aqui, mas pode receber de outras proteínas também, que estão aderidas à membrana ali. Normal, tá? Ela recebe elétron de qualquer uma dessas, né? Dessas desidrogenases, né? Do NADPH ou do NADH internas ou mesmo as externas, tá? Aqui as externas, né? Ela pode receber de qualquer uma dessas. Aí a ubiquinona vai levar o elétron para o complexo 2, né? Aqui o complexo 1 levou para o complexo 2 o elétron, passou para ele, né? E esse complexo, ó, ele metaboliza o succinato, ó, succinato para fumarato. É uma reação que ele faz aqui, tá? Mas o mais importante é que ele vai passar o elétron para as próximas proteínas. Vocês estão entendendo, gente, que o elétron está passando aqui, né? De uma proteína, de um complexo proteico a outra, tá? Olha aqui, ó. Tinha esquecido, mas aqui tem a molécula da ubiquinona, né? Que é pequena, ó. É uma molécula pequenininha, né? Tem aqui de 6 a 10, uma cadeia de carbono de 6 a 10 carbonos, né? Curtinho, 6 a 10 carbonos, não, 6 a 10 vezes essa estrutura aqui. E ela pode andar, né? Pela membrana interna do, da, da mitocôndria, né? Por dentro da membrana, carregando o elétron. E bem, ó, o complexo 2 passa o elétron para o complexo 3, que é um citocromo, que a gente também já viu, né? Esses complexos são chamados de citocromos, que vai também pegar prótons daqui, prótons H+, e passar para a parte de dentro da membrana, né? Para o espaço intermembrana. Esse, por sua vez, passa para o complexo 4, que também pega H+, e passa para dentro, para o espaço intermembrana. E olha aqui, gente, quem que é o aceptor final de elétrons? O oxigênio. Então, olha só que interessantíssimo isso, gente. Pelo amor de Deus. Lembra lá da fotossíntese, da fotólise da água? A água é quebrada e doa elétron e produz oxigênio. Aqui, ó, o oxigênio vai receber elétrons e vai formar água. É por isso que na respiração, gente, é consumido oxigênio. É por isso que a gente precisa de oxigênio para respirar. Por quê? Porque o oxigênio é aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. O oxigênio é o aceptor final da cadeia de transporte de elétrons. Ele recebe esses elétrons e dá origem à água. Olha aqui a reação, ó, né? Tem os prótons, os elétrons que chegaram lá, né, pelo complexo 4, juntou com oxigênio e formou quem? Formou água. Doido demais, né? Doido demais. E aí, gente, para a gente fechar aqui nossa cadeia de transporte de elétrons, né? A gente já viu, o elétron já viajou aqui, já foi recebido pelo oxigênio, formou água, mas no processo, ó, a gente teve a formação de um potencial eletroquímico. Por quê? Porque aqui tem mais prótons dentro da membrana, né, da mitocôndria, no espaço intermembrano da mitocôndria, entre a membrana interna e a membrana externa, tem mais prótons do que na matriz mitocondrial. Aqui está mais concentrado de prótons. A concentração de prótons é maior. Aqui a concentração de prótons é menor. Aqui o pH é mais ácido. Aqui o pH é mais básico, né? E aí isso forma o que a gente chama de potencial eletroquímico, né? Existe aí um potencial para se formar, um potencial energético, né? Um potencial eletroquímico para formar energia. E aí, ó, vai ter aqui o quê? Um quinto complexo de proteína, que é a ATP sintase, que é a nossa amiga já, né? Que é um complexo que forma ATP a partir de ADP mais PI. E isso aqui, gente, é um motor de formação de ATP, tá? Então, esse potencial eletroquímico aqui, ele vai ser aproveitado para formar várias moléculas de ATP.
tá? Várias moléculas de ATP. Então, ó, através do ciclo do ácido cítrico e da cadeia de transporte de elétrons, né, e da glicólise, se a gente juntar os três processos, a gente vai ter a formação de aproximadamente 60 moléculas de ATP para cada molécula de sacarose que é oxidada. Incrível, né? Então, isso aqui é muito mais efetivo, né? A respiração aeróbica, com gasto de oxigênio, né? Ela muito mais efetiva do que, por exemplo, a glicólise sozinha, né? A fermentação. Qual que é a efetividade? É 52% da energia que está nessa molécula aqui é aproveitada em moléculas de ATP. Qual que é a vantagem disso? Essa energia fica conservada nessa molécula e pode ser usada em qualquer outra reação bioquímica no corpo das plantas, né? E isso é ótimo, né? Porque ela é produzida aqui, pode ser usada lá, em outras coisas, né? Pode ser usada na fotossíntese, pode ser usada na formação de aminoácidos, por exemplo, e assim por diante, tá? Muito que bem, gente. Olha só, aqui, ó, só para vocês entenderem, né? Tá um esquema de todo o processo, né? Desde a glicólise, aqui é o ciclo de Krebs, né? O ciclo de ácido cítrico, e aqui é a cadeia de transporte de elétrons. Só para vocês entenderem, gente, que essa rota, né? Ela não fica ativa o tempo todo, com a mesma frequência, tá? Os compostos, eles podem se autorregular. Então, eles regulam uns aos outros. Então, se tem muito ATP formado, ele vai inibir a cadeia de transporte de elétrons. Fala, ô, para um pouquinho que já tem muito ATP. Se não tem muito ATP, a gente tem muito ADP, ele vai promover a cadeia de elétrons a funcionar, tá? E assim, ó, por diante, ó, tá vendo? Ó, se tiver pouco ATP, muito ADP, né? Pouca energia aqui conservada, ó, vai atuar lá no começo da glicólise, ó. Vai promover a quebra da frutose, aqui, a fosfatação da frutose, por exemplo, tá? Então, isso aqui a gente chama de rotas de regulação. Esse ciclo, ele é autorregulável, né? Dessa forma que a gente chama de baixo para cima. Por quê? Os compostos que vão sendo formados no ciclo, eles regulam as etapas prévias, né, da rota, as etapas prévias da rota, tá? Por isso que a gente fala que é de baixo para cima, tá? É, aqui também pode acontecer esse desvio se muito carbono é produzido na glicólise, né, e no ciclo de ácido cítrico, ele pode ser usado lá na fotossíntese, muito gás carbônico, né, na forma de gás carbônico, ele pode ser usado lá na fotossíntese, por exemplo, tá? Então pensem que os ciclos eles estão conectados uns aos outros, tá? Essa regulação também, gente, produz uma série de metabólitos vegetais, né? Como os aminoácidos, lipídios, né? Então, as porfirinas, né? Que a gente viu que é uma parte da molécula da clorofila. Então, eles são importantes também para a produção de outras moléculas dentro das células das plantas, né? Dentro das células vegetais. Tá bom? Então é isso, gente. É isso que tinha para ser falado aqui de respiração vegetal, né? Se vocês forem estudar a respiração animal, vocês vão ver que é muito similar, né? Respiração celular animal. Vocês vão ver que é muito similar, né? E, e é isso, tá bom? Espero que vocês tenham aproveitado bem a aula e nós nos vemos por aí. Um abraço para vocês e tchau, tchau.